fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente recebe aqui nos estúdios o deputado estadual Rafael Martins, do PSD. Ele é o presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa e com ele a gente vai falar da polêmica que está tomando conta do nosso noticiário, que é a questão da mineração lá na Serra do Curral. Deputado, bom dia, bem-vindo mais uma vez aqui ao Café com Política, prazer falar contigo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Adriana, bom dia a todos que nos acompanham, a alegria é minha, viu? Estou muito feliz mais uma vez por esse convite, agradecido pela oportunidade de poder conversar com os ouvintes, poder esclarecer melhor, né, isso que você classificou como polêmica da Serra do Curral. Eu não entendo assim. É uma discussão importante de se ter, estão tentando polemizar o assunto, mas na minha opinião um assunto sério e que nós estamos tratando com a coragem que a nossa Comissão de Minas e Energia pede e tratando também com o máximo compromisso com o nosso patrimônio ambiental, cultural e afetivo também de todos nós em Belo Horizonte e de Minas Gerais. Pois é, eu pergunto para o senhor, amanhã tem audiência pública na Assembleia. É uma audiência conjunta entre a comissão presidida pelo senhor de Minas e Energia e a comissão de Meio Ambiente. Qual que é a expectativa do senhor para essa Assembleia e da discussão que se pode ter em torno disso, já que nós temos lados acalorados nessa discussão? São temas afins, né, das duas comissões, então optamos por fazer uma reunião conjunta, uma audiência pública, e é um momento importante de se colocar sentado à mesma mesa a empresa, o Copom, os conselheiros do Copan, melhor dizendo, e colocar também a sociedade civil ali representada pelas entidades ambientalistas, e essa é a nossa função. Nós não somos, e aqui eu preciso reafirmar mais uma vez, que nós na Comissão de Minas e Energia não somos contra a atividade da mineração. Muito pelo contrário, nós entendemos que a mineração ainda é a nossa principal moeda de desenvolvimento no estado de Minas Gerais. Nós não somos contra isso, mas nós também precisamos de consciência na exploração do minério de ferro. Nós temos que, sim, apoiar a exploração, mas de forma consciente. Então, o que a sociedade cobra de nós é que nós demos mais clareza para esse assunto, para que a gente possa dar mais transparência a esse projeto que se polemizou tanto por conta de uma votação que se estendeu por 13 horas, terminou no meio de uma madrugada de sábado. Então, isso tudo nos levantou uma série de dúvidas, né? E a gente precisa, por isso nós entramos, inclusive, com um pedido liminar da suspensão do início das atividades, para a gente poder discutir melhor esse tema. Nós não podemos iniciar um processo desse tamanho com uma possibilidade de impacto ambiental sem discutir melhor esse tema. Então, aproveito, inclusive, ontem recebemos várias críticas, né, de conselheiros do Copan, né, e aqui eu posso dizer da FIENG, que fez uma crítica à politização desse assunto, e aqui vai a nossa resposta oficial em nome da Comissão de Minas e Energia, refutando essa afirmação de que nós estejamos defendendo uma pauta política casuística. Ora, não foi a Comissão de Minas e Energia que pautou a exploração da Serra do Curral, não foi a Comissão de Minas e Energia que decidiu votar esse tema em 30 de abril de um ano eleitoral. Isso não foi a comissão, né? Então, não existe um casuísmo aí. Nós não vamos abrir mão, e isso precisa ficar bem claro para todos que quiserem entender. Não existe aqui uma briga contra a mineração, mas nós não iremos abrir mão da nossa prerrogativa de fiscalização de toda a atividade de mineração no estado de Minas Gerais. Então, isso, de forma nenhuma, abriremos mão. Então, para ficar bem claro, e é uma resposta bem direta a essa crítica que nós recebemos do presidente da FIENG, que nós não abriremos mão da nossa prerrogativa e que não existe casuísmo nesse tema, porque nós não pautamos, não votamos e não aprovamos a exploração na Serra do Curral. Quem fez isso foi o Conselho de Políticas Ambientais do Estado de Minas Gerais. O que a gente observa, deputado, é que às vezes as decisões são tomadas e a população é consultada depois, ou a população sem
sempre é ouvida depois, se é ouvida, né? Em caso isso aconteça. E aí é o seguinte, o senhor já convocou também uma audiência pública na Assembleia, a audiência que vai ser realizada amanhã, não é isso? Para discutir o assunto, convocando também o presidente do Copan, que é a secretária de Meio Ambiente, para esclarecimentos. E aí eu te pergunto, eu queria que o senhor falasse a respeito da audiência pública, né? Quem está sendo esperado para essa audiência, o que se pretende, e também uma opinião do senhor, por que a população é sempre a última a ser ouvida nesse caso, sempre é deixada de lado? É por isso a nossa intervenção. Se nós não estivéssemos ali, talvez a população nem ficasse sabendo dessa aprovação da exploração na Serra do Curral. E nisso, eu quero parabenizar aqui o grupo do Jornal Tempo, a Rádio Super, porque vocês têm feito um trabalho de fiscalização muito profundo sobre o tema. Várias denúncias vocês já apresentaram e a imprensa, sim, tem papel fundamental no esclarecimento e na transparência de todo esse processo. Então, nós estamos ali justamente para isso, porque nós entendemos que a população precisa ser ouvida, a população precisa ser consultada. E se nós ali não fazemos essa barreira de proteção, as coisas vão sendo atropeladas de forma sem critério algum. Então nós estamos ali justamente para criar essa barreira e dizer o seguinte, olha, peraí, né, nós precisamos de critérios definidos, claros, de transparência, vamos sentar aqui. Por isso nós convocamos, né, fizemos o convite, melhor dizendo, mas aprovamos também um requerimento de convocação, caso o convite não seja, é importante dizer isso aqui, nós aprovamos 2 requerimentos. O primeiro deles convidando todos esses envolvidos a participarem dessa audiência pública amanhã, às 9h da manhã. E entendo que ninguém tem motivo para esconder nada, todos participarão dessa audiência pública por meio de convite. Mas também temos aprovado lá o requerimento de convocação. Esse sim tem poder de trazer a pessoa para a comissão para que ela possa explicar. Então amanhã nós entendemos que será o momento oportuno para dizer, olha, não haverá impacto ambiental. Explique, né? Mostre com clareza, com transparência, que nós em Belo Horizonte e nas regiões do entorno, Contagem, Ibirité, Nova Lima, cidades que estão ali, Sabará, nós não sofreremos com esse impacto ambiental. Prove, nós queremos ver e não há nada demais nisso. Né? E a gente está ali na Assembleia justamente para proteger os nossos patrimônios e proteger o cidadão, a população. Então, o que nós queremos amanhã é entender esse processo. Disseram que esse processo está sendo avaliado por quem não entende nada tecnicamente do assunto, né? Falaram, olha, estão criando uma situação, pessoas que não entendem nada tecnicamente. Então, vamos mostrar amanhã de forma bem técnica e bem objetiva o que é que se espera nessa exploração da Serra do Curral. Se convencer a população e nós entendemos que de fato não provoca nenhum tipo de dano ambiental e nenhum tipo de prejuízo que a gente sofrerá consequências para o resto das próximas gerações, tudo bem, mas nós queremos ouvir isso antes que essa atividade de exploração comece ali. E a gente está discutindo esse assunto num momento muito simbólico, a gente falou muito sobre isso no início do jornal, em que a gente tem o desastre em Brumadinho, a gente já teve o desastre em Mariana, essa semana a gente teve mais uma vítima, né, identificada lá no desastre em Brumadinho, mais uma joia encontrada, agora são 5 desaparecidos, e eu estou vendo que junto desse requerimento da audiência pública, quem assina junto com o senhor é o vice-presidente da comissão, que é o deputado Bernardo Mucida, que é de Itabira, e falávamos também a respeito disso. Itabira, que é uma cidade que muito afetada pela mineração, Pico do Cauê, por exemplo, que era um dos símbolos da cidade, foi destruído e o mesmo poderá ocorrer agora com a Serra do Curral. A gente falava sobre identidade, o deputado, e eu gostaria de ouvir a opinião do senhor a respeito disso, porque a Serra do Curral já faz parte, né, da memória afetiva de todos nós. Exatamente, né? Eu me lembro na minha infância ir passear na Praça do Papa e tirar foto com a Serra do Curral ao fundo. É importantíssimo, é uma memória afetiva, né? É um patrimônio de todos nós e que isso realmente nos causa muita ansiedade para saber exatamente o que será feito ali, né? Então, não podemos admitir que seja feito da forma que está sendo feito, de forma atropelada. Nós queremos com bastante critério, mais uma vez dizendo, nós não somos contra a atividade da mineração, mas nós precisamos ter uma atividade no estado de Minas Gerais mais consciente. Eu não sei se o nosso ouvinte sabe, mas a exploração ali, a previsão é de 13 anos. É uma exploração
em tese rápida para os padrões de uma exploração de minério, 13 anos. Será que isso é tão importante para a nossa economia, uma exploração dessa, a quantidade de minério que será extraído ali? Eu recebi no nosso gabinete lá na Assembleia um e-mail de um engenheiro na área da mineração que diz o seguinte: ele é professor na UFMG, inclusive ele disse assim: olha, o que será extraído na Serra do Curral, outra serra, outro lugar que esteja afastado da cidade, possibilita a mesma quantidade dentro do nosso próprio estado de Minas Gerais. Por que então a Serra do Curral tem que ser ali, né? Não podemos encontrar um outro espaço para essa exploração? Então são perguntas que a gente faz que ainda não foram respondidas, e acredito que teremos essa oportunidade amanhã nessa audiência pública na Assembleia às 9h da manhã. Lembrando que da nossa parte, nós não vamos permitir ou admitir que essa pauta tão importante e de um compromisso sério de todos nós vire palanque eleitoral. Uma pauta tão importante como essa seja transformada em circo das polêmicas. Nós não queremos isso. Nós queremos a agilidade suficiente para que a gente possa dar sequência na nossa vida com tranquilidade, sabendo que aquele espaço será preservado e que nós teremos aquilo ali para as próximas gerações, com a beleza que, né, nós sabemos que a Serra do Curral é um patrimônio, né? Se você perguntar isso para qualquer morador de Belo Horizonte ou qualquer mineiro e mineira que venha a Belo Horizonte passear, patrimônio de todos nós. Então, a gente tem esse carinho e vamos lutar para que isso seja preservado. O senhor destacou, deputado, que é importante que se evite que se crie palanque eleitoral em cima disso, que a discussão precisa ser técnica. Um pouco mais cedo a gente trouxe as declarações do governador Romeu Zema, dadas ontem em Brasília, quando justamente o governador ia discutir a repactuação do Acordo de Mariana por um desastre causado pela mineração no estado. O desastre causado pela Samarco em Mariana. E o governador deu algumas declarações que nos chamaram a atenção, e por isso a gente até abordou com muito destaque um pouco mais cedo aqui no programa, dizendo que ele lamentava que esse assunto tivesse sido politizado, defendendo que o critério fosse técnico, mas ele fez também algumas comparações quando foi questionado sobre medo de algum problema mais sério, algum desastre com a mineração, fazendo uma comparação que acidentes acontecem, caminhão tromba com outro, um avião pode cair. Como é que o senhor vê essas declarações do governador do estado ao lidar com um assunto que está mobilizando a opinião pública como tem mobilizado em Belo Horizonte? Só se fala nisso na cidade nos últimos dias, e o governador criticou a politização, mas de certa forma ele politizou ao fazer algumas comparações que, pelo menos aos nossos olhos, nos parecem simplistas. Muito simplistas, concordo com você. Acredito, inclusive, que o governador tenha feito essa fala num momento de muita pressão também, de muita cobrança ali. Talvez ele possa ter se equivocado um pouco nas palavras, mas eu quero dizer assim, olha, as barragens de Mariana, as barragens de Brumadinho, todas foram aprovadas de forma técnica e todas se romperam. Né? Quando se falava, eu acredito, né, que para se instalar uma barragem em determinado lugar ou uma atividade como essa, laudos e outros laudos sejam emitidos. Pessoas na área técnica, profissionais, né, da área, emitam esses laudos. E por que é que então nós tivemos esses problemas com as barragens? Né? Então, os laudos podem falhar também, né? A parte técnica também pode falhar. E os acidentes, eles acontecem, mas quando se tem planejamento, a tendência é minimizar a possibilidade de acidentes. É para isso que existem os planejamentos, para que a gente possa tentar reduzir ao máximo o erro, né? Então, por exemplo, eu estava lendo, inclusive, aqui no jornal O Tempo, uma reportagem que nós já havíamos adiantado no dia anterior, numa participação num programa na Bandeirantes, que um dos principais acionistas do projeto dessa empresa de exploração de mineração na Serra do Curral é a Covan. A empresa do viaduto. A empresa do viaduto caiu. Guararapes, né, que caiu. Então, nós não podemos tratar acidentes assim, acontecem. Né? Uma coisa é você bater na traseira do carro que está na sua frente por uma distração, porque o trânsito está congestionado, arranque e para. Outra coisa é o viaduto cair. Existem acidentes e acidentes, né? Então, quando se tem planejamento, se tem estudo, se tem envolvimento de todos nós, né? Que não estamos politizando. Você vai discutir um assunto como esse aonde?
né? Não existe outra forma de se discutir um assunto como esse na Assembleia sem falar de política. Então, o assunto ele precisa ser tratado num ambiente político. Então, a gente não concorda e ainda assim que todos os laudos sejam favoráveis, nós temos que levar em consideração também a nossa memória afetiva, temos que levar em consideração o patrimônio, a beleza. Nós queremos aquilo ali preservado para as outras gerações. Então, tem que ser ouvida a população. A população precisa ser ouvida, né? Não adianta ficar só no discurso. Olha, vou te representar, vou fazer o que você deseja. Faz uma consulta, leva uma pesquisa para a rua e pergunta o que a população acha. Se a população é a favor ou se ela é contra. Faz um plebiscito, consulta, faz uma consulta popular. Se a população for a favor, tudo bem. Né? Por que a gente não dá voz para as pessoas? De fato, na prática, né? Ficamos aqui um monte de engravatados discutindo isso, ou na Assembleia ou no governo, mas as pessoas estão ali e não se leva em consideração a opinião de fato das pessoas. Hora do bate-pronto. No Café com Política. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Deputado, o senhor conhece já como é que funciona? São perguntas objetivas, respostas também. É como se a gente fizesse um ping-pong. Para começar, a mineração na Serra do Curral está colocada em dúvida e nós vamos até o final para poder apurar todos os fatos. O Copan. É um conselho que a população não conhece e que eu espero que se torne conhecido a partir da nossa audiência pública amanhã. A postura do prefeito Fuad Numan em meio à polêmica. Ele fez o que nós, em Belo Horizonte, gostaríamos de fazer: questionar a exploração do minério na Serra do Curral. E a postura do governador Zema? Acredito que ele esteja equivocado em suas palavras e tenho certeza que ele tem boas intenções e irá rever a postura dele. A atividade mineradora no estado. Fundamental, somos a favor, mas somos a favor de uma atividade mineral com consciência. Rafael Martins em 2022. Seguirei fazendo o meu trabalho até o último dia do meu mandato, acreditando naquilo que eu estou defendendo. Deputado estadual Rafael Martins, do PSD, presidente da Comissão de Minas e Energia da Assembleia Legislativa, foi o nosso convidado de hoje aqui no Café com Política. Deputado, obrigado pela presença. Até a próxima. Eu que agradeço. Um excelente dia para vocês, um excelente dia para quem está nos ouvindo e muito obrigado pela confiança de todos. Obrigada, deputado.